Um dos primeiros convidados que a gente recebeu aqui, na verdade, foi o episódio -1, foi um episódio piloto, vai virar um ano isso já, Vai né? dar um ano agora. É o professor Daniel Alvena, ele é fisioterapeuta e atua na equipe de cuidados paliativos do Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Unifesp. Um dos assuntos que a gente discute muito, e ele fala muito isso, que faz parte da discussão da CP, é com relação à dieta e distanásia, né? Um assunto também muito importante e que é um tabu no Brasil, né? Você pensar que a dieta está fazendo parte da distanásia, está prolongando ali um sofrimento de um paciente. Existem os dois lados, né? Sim, sim. Mas existe essa discussão gigantesca que é até um entrave não só da família, mas da equipe que tem o desconhecimento com relação ao impacto disso. Então, esses assuntos eu acho que eles são muito importantes e eles precisam ser discutidos numa mesa multidisciplinar. Isso não pode estar intrínseco ao nutrólogo, intrínseco ao nutricionista. Todo mundo tem que entender sobre isso. Você está falando da bioética de nutrir. Então, uma das perguntas mais sérias cuja resposta varia de acordo com o país em que você vive é o seguinte: é lícito você nutrir um paciente com câncer avançado metastático em que a perspectiva de vida é menor que 3 meses? E ele não pode comer porque ele tem obstrução intestinal, então você deve botar uma nutrição parenteral nele? Então, se você olhar as diretrizes, eles vão dizer, se a sobrevida é menor que 3 meses, você não deve fazer isso. Isso é o que está escrito. Aí, a família fala, ele não está comendo, você não vai fazer uma nutrição parenteral? Pode acontecer a família falar isso, porque senão ele vai morrer de fome. É muito complicado. Existe uma sensação de culpa, muitas vezes da família, sabe? O sujeito idoso, com câncer, nem sempre foi lá, super cuidado, né? Aí você tem uma vontade interna de dizer, não, minha senhora, ele não vai morrer de fome, ele vai morrer de câncer. Mas você não vai falar isso porque é absolutamente deselegante. Não? Você precisa construir uma ideia, né? No mínimo. Mas existem exceções. E eu vou lhe contar uma que me emocionou muito porque tratava-se de uma senhora. Dentro da bioética existe o desejo do paciente, que é superior a qualquer coisa. Mesmo que se eu disser, olha, no Brasil, porque num país outro onde a medicina é totalmente socializada, não existe essa história de direito do paciente. Bom, mas aí essa senhora tinha posses e ela nos chamou, o médico dela nos chamou, era um câncer muito avançado, falou, olha, Dan, eu queria que você desse nutrição parenteral domiciliar nessa senhora. Falei, mas sabe, não tem indicação. Ele falou, eu sei que não tem indicação perfeitamente, mas ela quer casar um filho, está aqui há 2 meses, em outro estado, e ela está com essa sonda drenando, e você precisa dar um jeito, que é o desejo dela. Tá bom, você dá um jeito, dá um jeito. A nossa enfermeira foi lá, do GANEP Lar, que é o home care do GANEP, certo? Manobramos a parte eletrólitos, vitaminas, e ela perdendo 2, 3 litros por dia pela sonda gástrica. Aí chegou o casamento. Essa família chamou a nossa enfermeira, a senhora vai junto para a igreja, em outro estado. Foi, compraram um vestido para ela, elegantérrimo. Colocaram roupinha até Tomara na que não bomba. seja branco. Não, para a enfermeira. Eu tô brincando. E aí, A cara da Bia. foi ela, a paciente, o marido da paciente, se encontrar com o filho, que entraram na igreja, tirou nessa hora a sonda, porque não vai aparecer no padre, sim. no altar com sonda. Fizeram aquela maquiagem que você sabe. E ela, com a parenteral, escondida aqui, participou da cerimônia, casou o filho, abraçou, recebeu os cumprimentos, saiu, chamou a enfermeira, me leva já para o banheiro que eu não aguento mais. Falei,
A enfermeira repassou a sonda nela, voltou de avião para São Paulo, nem ficou na festa. Chegou no hospital, chamou o oncologista dela e falou, agora eu quero morrer. Já cumpri minha missão. Nossa, olha, tô arrepiado. Caraca. Então, essa história que eu te falei me emocionou muito, porque mostrou o outro lado do que você está falando, entendeu? Ela queria ver o filho casado, queria participar do casamento do filho. Mesmo que não houvesse indicação, aquilo seria importante para que ela chegasse até onde... Exatamente. Uau. É um cuidado paliativo pro desejo dela. Pro desejo dela. Sim, Né? sim. Respeitando o desejo dela. Nossa. Acho que até entra aqui na pergunta que a Anabel fez, acho que até respondeu a pergunta da Anabel, porque a Anabel perguntou assim, que ela queria saber de algum caso muito crítico que a gente achava que não conseguiria realizar tratamento e ter resultado. Né? É que resultado depende, né? O que você considera resultado? Eu posso te contar outro que é o reverso da medalha. Esse aconteceu lá no Hospital das Clínicas. Nós temos esse ambulatório de síndrome do intestino curto. E chegou uma maca, um senhor, não sei, 55 anos, empurrado por uma senhora. E com uma cartinha do outro departamento, dizendo, não temos mais nada a fazer, resolvam. Assim mesmo. Delicadeza, né? Típica. E aí, ele com fístulas, um abdômen em pedra, inoperável, e uma doença chamada síndrome de Gardner, que ela é uma neoplasia maligna de evolução lenta. Bom, e aí, o que você faz? Aí chamamos os colegas, os residentes que estavam lá, o nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, todo mundo. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eles falaram, olha... Eu falei, vamos começar do começo. Se nós não fizermos nada, em quantos dias ele vai morrer? 4, 5 de desidratação. Porque está drenando pela fístula. Tá bom. Então, a gente vai ter que, no mínimo, dar... Porque, senão, é mal prática. Se você não fizer isso e você sabe que ele vai morrer de desidratação, isso é erro médico, certo? Sim. Então, temos que botar, no mínimo, uma solução aí hidroeletrolítica. Tá bom. E se nós não dermos nutrição, em quanto tempo ele vai morrer? Bom, aí ele vai morrer em 1 mês de desnutrição. Falei, e é justo? Você sabe quanto tempo esse tumor vai crescer ou vai matar ele? Porque ele... Uma doença de evolução lenta. Evolução lenta. Tá claro que aqui não passa nada. Sim. Mas e o resto? Pulmão estava bom, coração estava bom, cérebro estava bom, ele tinha uma menininha, pequenininha. Aí eu falei, sabe o que? Nós vamos fazer nutrição parenteral domiciliar. E sabe quantos meses ele viveu? 18. Uau! 18 meses. Ele viu a menininha crescer, falar papai, não sei mais o quê. E como que ele morreu? Ele morreu porque o tumor conseguiu prosseguir e ele perfurou a mesentérica superior, a artéria. Nossa. E aí ele foi para o HC e tomou sangue, e aí a comissão ética, depois de 20 bolsas, falou, é inoperável, não tem jeito de fazer. Fizeram de tudo. E aí ele faleceu cercado por todos os residentes que cuidaram dele. E ele falou quais eram os planos dele para o futuro se ele teria vivido. Então, esse é exatamente o contrário da história dessa senhora que eu contei do casamento. São 2 casos, quer dizer... E lá foi um julgamento nosso, por causa do tipo de doença. Então, fazer nutrição, eu acho que não é receita de bolo. Você precisa... E foi o que eu aprendi lá no 3º ano da faculdade, que foi a minha formação de metabologia, entendeu? E eu insisto isso muito no curso do GANEP, você sabe, ele não é um curso de receita de bolo. A gente faz questão de ensinar a pensar e entender o ser humano como digno de todo o cuidado, né? Que é fundamental.
Parece um trocadilho falar que fazer nutrição não é receita de bolo, né? Não é? Mas eu acho que em toda a saúde a gente precisa ter isso muito bem definido, que a individualidade, o raciocínio, o critério, considerar N fatores que estão envoltos disso e não lidar com o paciente como uma doença, lidar com a individualidade. Infelizmente, a outra equipe já passou uma carta, ó, se vira aí, não tem o que fazer, mas houve um olhar humano que é extremamente profissional, né? Alguns profissionais da saúde, eles acham que a humanização é um plus do profissional, mas não. A humanização é parte do profissionalismo. Sim. Se você não é humano, você não é profissional, cara. Você não está plenamente... você não envolve o seu paciente com plenitude. Eu acho que basicamente Cuidado não isso. é pleno. O cuidado Sim. não é pleno. Eu acho que é isso. E isso está faltando. Quando você pega uma consulta que dura 5 minutos, que o sujeito não olha no olho do paciente, pede 25 exames. Já vi 45 exames também. Antes da consulta, inclusive. E despacha ele com alguma coisa. Que tipo de atendimento é esse? Não leva em consideração os fatores. Né? Não, isso ele não levou em consideração a pessoa. Porque se alguém te procura, é porque ele está confiando que você vai dar algo que ele não tem. Exatamente. Seja em qualquer profissão. Se eu vou lá, estava contando para o Ives o meu problema lá da fisioterapia, que eu fiquei fascinado como resolveu. Mas eu vi o cuidado. E não era só um cuidado do ombro. Não, olha, sabe, eu estou percebendo a sua postura é que está fazendo esse ombro piorar. E o pescoço, ou seja, me entendeu como um ser humano completo. Sim.